Como você se sente chegando ao fim do livro do Evangelho de Mateus? Capítulo 26, 27 e 28. Eu tenho certeza que você que tem lido, meditado, refletido, tem aprendido muito. Hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor, a diferença entre arrependimento e remorso e o significado de batismo. No capítulo 26, do versículo 6 ao 7, quando Jesus foi ungido em Betânia, a palavra de Deus diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Esse ato preparou o Senhor Jesus para o sacrifício, mas, sobretudo, expressou que, para essa mulher, o Senhor Jesus era o mais precioso. Não era o perfume dela. E essa é a questão. Qual tem sido o seu bem mais precioso? O Senhor Jesus ou o que você tem? O Senhor Jesus ou o que você é? O Senhor Jesus ou a pessoa com quem você está? No versículo 26 ao 30 do capítulo 26, a palavra de Deus, quando fala sobre a ceia do Senhor, nos ensina muito. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em vez de modificar a Páscoa, o Senhor Jesus Cristo a cumpriu. Você pode ver isso com mais detalhes em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Dando a essa prática consagrada pelo tempo um novo e profundo significado. Havia séculos, o pão sem fermento lembrava o povo de Deus a sua saída apressada do Egito. Você pode relembrar isso em Êxodo 12, versículo 14 ao 20 e o versículo 39. Agora, faria os seguidores de Jesus lembrar-se do seu corpo, dado em sacrifício pelos pecados deles. O cordeiro serviria para evocar o sangue que poupara os israelitas da morte. Você pode ver isso em Êxodo 12, do versículo 3 ao 13. Agora, o cálice lembraria aos seguidores de Jesus o sangue dele e os efeitos redentores deste sangue. Hoje, ao celebrarmos a ceia do Senhor, não apenas nos lembramos da crucificação, mas também temos em memória a sua volta. No versículo 38 ao 39, a palavra de Deus mostra o Senhor Jesus no jardim do Getsemane, o jardim da amargura. Getsemane é o lugar onde havia a prensa das oliveiras, onde naquele lugar se esmagava a azeitona para extrair o azeite dela. E a palavra de Deus diz assim no versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor Jesus não resistiu à sua missão, mas questionou se não haveria alternativa menos penosa. Embora fosse plenamente divino, Jesus também era de todo humano. Como ficou evidenciado nesse momento vulnerável? Jesus continuava comprometido com o seu propósito de ser o Salvador do mundo, como você pode confirmar isso em João capítulo 12, versículo 27. Todavia, o sofrimento intenso que enfrentou fez voltar-se para o Pai em busca de auxílio. Do mesmo modo que nós podemos orar quando diante de uma dor emocional ou física esmagadora, para pedir ao Pai que Ele nos ajude. No versículo 41, a palavra de Deus diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse estas palavras aos filhos de Zebedeu, Tiago e João e Pedro. Na solidão de quem aguardava a morte, Jesus anunciava e ansiava e esperava pela presença de amigos que orassem com ele. Além disso, os discípulos precisavam orar a favor de si mesmos, levando em conta o que já estava predito, que negariam e abandonariam. Abandonariam Jesus, de modo covarde. As suas afirmações jactanciosas de fidelidade à luz do seu comportamento aquela noite. A sua incapacidade de orar faria deles alvo fácil quando cometidos pelo medo e também pela tentação. No versículo 75, quando o nosso Senhor Jesus estava ali perante o Sinédrio, então a palavra de Deus mostra Pedro, após negá-lo, chorando. Diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou porque repentinamente sentiu o peso do seu fracasso. Embora anteriormente tivesse desejado lutar por Jesus, agora sua coragem se havia desmanchado em confusão. Tinha ficado perplexo e desanimado quando Jesus rejeitou a tentativa de resgate no jardim. Mas o canto do galo pôs tudo de novo em perspectiva com uma amarga constatação. Ele havia traído aquele a quem amava, exatamente como Jesus havia dito. Agora, no versículo 3 ao 7 do capítulo 27, nós vemos uma atitude oposta. Enquanto Pedro se arrependeu, Judas sentiu remorso. Depois de ter traído o Senhor Jesus, diz: Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros,
Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Ao contrário de Pedro, que se arrependeu de sua atitude ao negar o Senhor Jesus, Judas, tomado de remorso, agiu demonstrando que não havia nele espaço para o conserto. E aí está a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento se dá espaço para a transformação. A pessoa muda. Remorso, a pessoa sente simplesmente a dor, mas continua prosseguindo para o erro, como ele ao suicídio. E o incrível é que exatamente neste lugar onde Judas cometeu o suicídio, até o dia de hoje é um campo seco. Tudo ao redor é arborizado, mas ali sequidão, campo de sangue. No versículo 34 do capítulo 27, a palavra de Deus diz o seguinte: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. O sacrifício do Senhor Jesus deveria ser perfeito, por isso rejeitou o vinho com fel, pois era um tipo de anestésico. Bebendo dele, então o seu sacrifício deixaria de ser perfeito por todos nós. Já no versículo 46, a palavra de Deus diz, no momento da morte do Senhor Jesus: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? As naturezas divina e humana de Jesus nunca se separaram, mesmo durante a crucificação. Fica claro, porém, por difícil que seja explicar, que a comunhão íntima de Jesus com o Pai foi temporariamente rompida, quando ele levou sobre si os pecados de todo o mundo. Jesus usou as palavras do Salmo 22, que começa com desespero, mas termina com uma renovada confiança em Deus. Ao citar o Salmo, Jesus talvez estivesse insinuando saber que o relacionamento rompido com o Pai, que pela primeira vez ele chamou de Deus, seria em breve restaurado. Aqui entendemos o que a prática do pecado causa entre nós e o Deus Pai: separação. No versículo 51, a palavra de Deus mostra que a partir do sacrifício do Senhor Jesus não existe mais ponte até o Deus Pai. Não precisamos de alguém aqui na terra ou de algum cerimonial para chegar até Ele. O véu se rasgou. Em Jesus o acesso ao Pai foi aberto. Todos nós podemos chegar até Ele. E quando a palavra de Deus mostra, para terminar, no versículo 20 do capítulo 28, após a sua ressurreição, que ele diz sobre nós, que nós devemos ensinar e guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo depois de dizer essas palavras, Jesus deixou esta terra e subiu aos céus. Embora ausente quanto ao físico, permanece com os cristãos pelo Espírito Santo. É a sua presença espiritual no íntimo que fortalece e encoraja os cristãos. Os que confiam em Jesus o encontrarão ao seu lado, não importa onde vão ou que problema enfrentem. A figura de linguagem até a consumação dos séculos transmite a ideia de para sempre. A expressão será mais bem entendida com o sentido de até que Cristo volte outra vez. Então, terá um início um novo tempo, em que todos estaremos com Jesus e o veremos face a face. Se te ajudou o devocional de hoje, finalizando o livro de Mateus, então clica no aviãozinho, coloca nas tuas redes sociais, espalhe, deixa o comentário e o seu like. Amanhã entraremos no Evangelho de Marcos. Continue comigo no Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.